medianas, ok? Falamos sobre a mediana, falamos sobre a bissetriz, falamos também sobre a altura, ok? Agora vamos falar sobre pontos notáveis no triângulo. Eu falei que esses pontos notáveis, eles têm a ver com as sevianas que nós acabamos de ver, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou ter aqui o baricentro. Quem é o baricentro? O baricentro é justamente o ponto de encontro das medianas, ok? Então, eu faço uma mediana, faço uma segunda mediana, nem preciso fazer a terceira para eu encontrar já esse ponto de encontro. Bastam duas medianas, ok? Aqui desenhadas. Daí, lembrando, a mediana é esse segmento que vai sair aqui do vértice e vai chegar aqui ao ponto médio do lado oposto, ok? E aí vai dividir exatamente ao meio, porque exatamente isso significa ser o ponto médio, ok? Então, olha só, quando eu tenho aqui, tá, primeiro essa mediana, faço uma outra mediana, ou seja, saindo de outro vértice e chegando ao ponto médio do outro lado, eu tenho aqui esse ponto de interseção, ok? Esse ponto de interseção é o ponto de encontro, tá? O ponto de encontro das medianas nós chamamos de baricentro, ok? Em geral, esse ponto aqui é representado pela letra G, ok? Esse é o ponto G, ok? Para quem não sabe como chega lá, tá? Então, olha só. Esse ponto aqui, tá, o ponto G, ele tem uma característica importante, que é a seguinte. Esse ponto G, ele é o centro da massa de um triângulo, ok? Ele é o centro de massa de um triângulo. O que acontece? Esse prefixo aqui, né, bar, né, quer dizer massa, tá? Então, ele é o centro da massa. Então, eu acho que eu já falei aqui em outros episódios, mas vale a pena a gente repetir. Se a gente pegar um triângulo, construir medianas desse triângulo, encontrar ali o ponto, né, o ponto de interseção, o baricentro, e a gente colocar um objeto pontiagudo, inclusive tem alguns experimentos com isso, eu acho que na internet também deve ter, você coloca um ponto fixo e coloca o triângulo aqui sobre o ponto aqui do baricentro, tá? O triângulo ele não cai, ele permanece equilibrado. Mesmo se tiver um erro de cálculo pequeno, alguém deslocar um pouquinho, já o triângulo não chega a tombar, porque é o centro da massa desse triângulo, é onde vai manter esse triângulo exatamente em equilíbrio, ok? Desde que a superfície tenha o mesmo material, né, obviamente distribuído ali com uma mesma espessura, ok? Então vamos lá. Então eu tenho o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, tá? Isso daqui tem uma propriedade, ok? Quando eu tenho o ponto de encontro ali das medianas, ou seja, o baricentro, vocês reparem o seguinte, ó. Esse lado aqui não é menor do que esse? Né? Dá para perceber que esse lado aqui ficou um pouco menor do que esse? Esse lado aqui um pouco menor do que esse e esse aqui menor do que esse? Esses segmentos aqui têm uma relação, tá? Ou seja, qual é a relação? É que um segmento é o dobro do outro. Então, obviamente, o dobro vai ser o que está maior, né? Então, se esse lado aqui mede x, tá? Ou seja, esse pedaço aqui mede x, quanto é que vai medir esse pedaço aqui? 2x, é o dobro, tá? 2x. Ó, se esse lado aqui, por exemplo, mede, vou pegar o maior lado aqui, ó. O maior lado mede y aqui, tá? Se esse aqui mede y, quanto é que vai medir esse daqui? Mas 2y vai ser maior? Y sobre 2, não é isso? Se aqui mede y, aqui vai medir a metade, tá bom? Então cuidado aí com essa sacada aí, tá? Então esse aqui não é o maior? Então o maior aqui é o dobro, esse daqui é a metade. Então a metade é y sobre 2, ok? Então, por exemplo, ó, esse daqui, por exemplo, é metade desse daqui, ou esse aqui o dobro desse daqui. Então vou colocar uma letra qualquer. Se aqui, por exemplo, eu tenho A, quanto é que vai medir aqui? 2A, né? Você está gravando, estou com medo de falar alto, né? Aparecer aqui, né? Tá bom? Então, olha só. Então, existe essa propriedade com relação ao baricentro, tá? Ele corta ali onde ele corta, um fica a metade, ou, dependendo daí da referência, um fica o dobro
do outro lado ali que foi dividido pelo ponto de encontro das medianas, ok? Tranquilo? Ficou claro isso daí? Ok? Bom, podemos seguir? Então vamos lá. O encontro das medianas é o balicentro. Também teremos o encontro das alturas, tá bom? O encontro das alturas chama-se ortocentro, tá? Então, em geral, esse aqui é identificado como um ponto O, tá? O, esse O aqui é justamente o ortocentro. Ok? A gente não vai chegar nesse momento a ver propriedades aqui nele, né? Até porque não são propriedades assim tão fora do que a gente vê em outras circunstâncias, tá? Mas o ortocentro ele é o ponto de encontro das alturas, ok? Tranquilo? E vamos lá agora o último aqui, que é o incentro. O incentro é o encontro das bissetrizes, tá bom? Então, olha só, o incentro é o encontro das bissetrizes. Olha só, fiz aqui 3 bissetrizes, né? Desenhei as 3 bissetrizes desse triângulo. Esse ângulo igual a esse igual a esse igual a esse. Essa daqui, por exemplo, esse daqui é o meu incentro. Então, olha só, vou botar aqui, que é I de incentro. Vamos lá, uma coisa importante, que o nome vai nos ajudar aqui com a propriedade, tá? Qual é a propriedade com relação ao incentro, ao encontro das bissetrizes? O incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita. Centro de uma circunferência inscrita. Ok? Então, a primeira coisa aqui que é importante notar, que primeiro, se a circunferência é inscrita, onde é que eu desenho essa circunferência? Dentro do triângulo, né? Porque se você está inscrito para uma prova, inscrito como candidato, é porque você está dentro do grupo que vai fazer a prova, não é isso? Então, ins, você está dentro, ok? Então, digamos que eu desenhe aqui uma circunferência, ela não vai ficar bonitinha, tá? Não vai mesmo, né? Mas olha só, esse ponto aqui, que é um incentro, tá? Ele é o centro de uma circunferência que está inscrita nesse triângulo, tá? Então, por exemplo, daqui para cá, ó, eu tenho quem? Raio, né? Daqui para cá eu tenho quem? Raio. Ó. Daqui para lá eu tenho quem? O raio também, tá? Então, com o incentro, se eu sei que é incentro, eu sei que ele é o centro de uma circunferência inscrita, ok? Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, nós vamos também falar sobre a mediatriz, tá? Como a gente estava aqui mencionando, a mediatriz, por vezes, ela é classificada como uma seviana, mas não é uma seviana. Tá? Nós vimos aí no início que a seviana é um segmento. Então, primeiramente, seviana é um segmento. Então, a gente imagina uma reta, né? A seviana é um pedaço, um segmento dessa reta. Okay? Então, a gente tira um pedaço da reta, eu tenho aqui a seviana, ok? Mas não é uma seviana qualquer, é uma seviana que tem um ponto, né, num dos vértices e o outro entre os pontos do lado oposto, ok? Desculpa, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui essas sevianas, tá? Só que a mediatriz, ela não é um caso de seviana, a gente vai ver o porquê. Embora ela vai ser importante aqui para o triângulo, ela tem uma importância muito relevante, mas não é uma seviana. Primeiro, o que a mediatriz faz? A mediatriz, ela divide o lado aqui no meio, tá? Então, por exemplo, se esse lado mede uma determinada quantidade, esse outro lado vai medir essa mesma quantidade, ok? Então, divide ao meio, sim, tá? Divide ao meio. Só que, além de ser ao meio, o que ela faz? Ela forma um ângulo de 90 graus com essa base, tá? Então, é claro que em algumas situações, e aí depois a gente vai ver situações mais específicas,
eu posso ter uma mediana que seja ao mesmo tempo mediana e altura, por exemplo. Ou eu posso ter circunstâncias que sejam ao mesmo tempo mediana, altura e bissetriz. Ou seja, um segmento que seja mais do que só uma bissetriz. Pode ser também uma mediana e altura ao mesmo tempo, tá? Então depois a gente vai ver aí esses casos particulares. Mas o que é importante aqui a gente notar é que a mediatriz, ela vai partir no meio e não importa, é claro que a mediatriz ela pode passar aqui pelo meio e encontrar o ponto aqui, pode acontecer, tá? Ela cortando aqui no meio e encontrar exatamente esse ponto aqui em cima. Pode, mas não é para todo caso. Eu coloquei aqui justamente um caso que não é esse, tá? Em que eu divido aqui ao meio, sai aqui a 90 graus e aí ele vai passar fora do ponto aqui do outro lado, ok? Então isso é mediatriz. Agora, nós temos aí sim um ponto notável relacionado à mediatriz, que é o circuncentro. E o que é o circuncentro? O circuncentro é o encontro das mediatrizes. Então aqui, ó, eu coloquei aqui algumas mediatrizes, ok? Desenhei aqui, ok? 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90, 90 e 90, ok? E o encontro dessas mediatrizes nós chamamos de circuncentro, tá? E esse nome, vou chamar aqui de ponto C, que é o circuncentro. Opa, esse aqui, perdão. Mas esse nome aqui ele vai nos ajudar também a definir o que a propriedade desse ponto, tá? Ele é o centro de uma circunferência o quê? Circunscrita. Lembrando, o incentro é o centro de uma circunferência inscrita, é isso? Incentro, o centro de uma circunferência inscrita. E o circuncentro é o centro de uma circunferência circunscrita. O que é uma circunferência circunscrita aqui é o triângulo? Circunscrita ela é desenhada dentro, circunscrita ela é desenhada onde? Fora. Então aqui, ó, desenhei aqui para a gente visualizar melhor. Tá vendo? A princípio não vou nem colocar esses segmentos aqui, que daqui a pouco a gente avalia, tá? Mas olha aqui, ó. Tenho aqui, ó, como se eu pegasse esse triângulo e passasse para cá e pegasse esse ponto aqui e transferisse para cá. Ok? Esse ponto aqui é exatamente o que? O centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Ok? E obviamente, ó, a distância desse ponto até os vértices vai ser exatamente quem? O raio dessa circunferência, correto? Tranquilo? Tá? Então, repetindo, mediatriz não é um segmento, é uma reta que passa ali a 90 graus no lado, dividindo exatamente ali no ponto médio, tá? E o encontro dessas mediatrizes nós chamamos de circuncentro, e o circuncentro, que ponto é esse? É o centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo a qual eu me refiro ali e marquei o circuncentro. Tranquilo? Ok.